Quem crê fala graças a Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Eu vou pedir para o pastor Eduardo colocar na NVT, que foi mensagem que eu preguei aqui na sexta-feira. Mas sabe aquela mensagem que você sabe que Deus tem coisa para dar? Sabe aquela mensagem que você começa a buscar, fazendo, não tem como, irmãos. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela fala, ela é rica, é uma fonte inesgotável, irmãos. Tem muito mais além daquilo que os nossos olhos podem ver. São segredos escondidos e que nós vamos descobrindo em o nome de Cristo Jesus. Quem achou? Colossenses capítulo 3, primeiro versículo, fala graças a Deus. Tá lá, o Dudu colocou lá na NVT, que começa assim, ó. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades dos céus, do alto. Olha aqui, para aqui. Vamos devagarinho. Uma vez que vocês ressuscitaram, ressuscitamos para quê? Para uma nova vida com Jesus. A gente ressuscitou não para continuar vivendo aquela vida de pecado, miserável, de doença, de enfermidade, de sofrimento. Nós somos ressuscitados para viver uma nova vida com Cristo. Eu não estou dizendo que nessa nova vida eu não venha a ter batalhas, lutas, teremos. Mas uma nova vida com Cristo é uma nova vida de vitórias, com bênçãos para contar em nome de Cristo Jesus. É a nova vida com Jesus. Ontem o missionário Soares fez 78 anos, e o pastor Jaime fez lá uma festinha para ele, e na festinha, o pastor Jaime conseguiu pegar pessoas que foram abençoadas pelo ministério dele, e uma senhora que tinha câncer, falou que estava desgostosa da vida, estava esperando morrer, aí falou assim que queria até se matar, aí falou que estava na madrugada, queria se matar, esbarrou na televisão, a televisão ligou. Olha que coisa, irmãos. Será que é por acaso essas coisas, irmãos? E era o missionário falando, é o diabo que quer que você faça isso. Jesus já levou a sua enfermidade, pá. A mulher estava lá contando porque foi curada do câncer em o nome de Cristo Jesus. Irmãos, não é por acaso isso. A nossa nova vida com Cristo nos traz bênçãos, nos traz vitórias. Não estou dizendo que não tenhamos lutas. Quem está ouvindo fala graças a Deus. Não está dizendo que vai ser uma vida de mar de rosas, porque não vai. Não vai. A Bíblia Sagrada diz que o Senaqueribe, ele se acampou, foi contra as cidades fortes. Digo fraco? Está muito fraco, irmãos. Você tem que falar, sou forte. Digo fraco? Amém, Jesus? Na hora que eu falei, digo fraco, sou forte, eu só ouvi um pio. Não, eu sou forte, em nome de Jesus, porque o Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a força da minha vida. Amém, Jesus? Ele é a sua força. Então não estou dizendo que a gente não tenha lutas, mas nessas lutas teremos as vitórias que Cristo comprou para nós na cruz do Calvário. Então, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, conselho do Espírito Santo, o que eu faço? Mantenham os olhos fixos nas realidades do céu, nas realidades do alto. Mantenham os olhos fixos. Quando falo os olhos, é a nossa vida, irmãos. Quando eu estava na faculdade, eles diziam que os olhos é a janela da alma. A Bíblia Sagrada diz, se seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Onde temos colocado ou fixado o nosso olhar? Em quê? Talvez a gente fixou o nosso olhar eu falava de Jesus andando sobre as águas. Você pode ver, deixa eu pegar aqui rapidinho. Vamos lá para Mateus 14, 26. Mateus capítulo 14, versículo 26. Já falamos isso aqui, mas é sempre bom. Nunca é demais. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar,
assustaram-se dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Então os discípulos viram Jesus. Como é que Jesus estava no meio da tempestade? Andando por cima das águas. A gente precisa enxergar a palavra de Deus, irmãos. A gente precisa ter os olhos fixados em Jesus. Versículo 27. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, na direção de Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Então, aqui duas situações. Enquanto Pedro olhava para o seu objetivo de chegada, que é Jesus, porque o cristão sem alvo não chega. Se ele não tem um alvo, um lugar para chegar, ele vai para onde? Se eu for daqui para São Paulo, eu tenho um lugar para chegar a São Paulo. Eu vou passar por vários lugares, várias cidades, até chegar a São Paulo. E vice-versa, saindo de lá para cá, meu alvo é o Rio, é lá que eu vou chegar. Então ele tinha um lugar para chegar a Jesus. Então ele sabia qual era o objetivo dele. Só que em algum momento na caminhada, alguma coisa chamou a atenção. Puxa vida, mas não dá para entender isso, irmãos. Não dá para entender o que pode chamar mais a atenção de uma pessoa. Tempestade ou um homem andando em cima das águas. Eu não consigo entender que alguém consiga ainda parar para ver tempestade. E ignorar a um homem andando em cima das águas. Eu pergunto para você, o que chama mais atenção? Um homem andando em cima das águas não chama atenção? Não é assustador? Não é extraordinário? Pois é. Só que ele parou, ele tirou o olhar de Jesus e fixou o seu olhar na tempestade e começou a afundar. O conselho do Espírito Santo através do apóstolo é o seguinte: mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, naquilo que Deus fala, na promessa dele, na realidade das coisas de Deus. Mantenha o seu olhar, a sua vida, o seu foco na palavra de Deus. Você pode ter até a tempestade e até estar no meio dela, mas não fixe o seu olhar, a sua atenção na tempestade. Fixe o seu olhar naquilo que Deus fala, naquilo que Deus diz na sua palavra. Como essa senhora, a primeira coisa que o missionário falou foi Isaías 53, 4, 5. Foi ali que ela fixou o olhar, a vida dela, o coração dela. Aonde está o coração vai estar o seu tesouro, a sua recompensa vai estar aonde você coloca o seu coração. Se o seu coração não estiver na palavra de Deus, você não vai ter a recompensa de Deus na sua vida. Se o seu coração estiver na tempestade, você vai ter a recompensa da tempestade, afundar. Então, qual é o conselho do Espírito Santo? Mantenha os olhos fixos. Digam graças a Deus, mantenham os olhos fixos, diz a Bíblia Sagrada, Hebreus capítulo 12, versículo 2. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olhando para quem? Olhando para Jesus. Olhando para a palavra de Deus, que é o autor e o consumador de toda a fé, em o nome de Cristo Jesus. Aprenda, peça a Deus, meu Deus, que eu tenha os meus olhos fixos no Senhor. Que nada mais me chame a atenção, por maior que seja a tempestade, ela não se compara ao homem andando por cima das águas. Não tem nada que se compara ao que Deus promete, ao que Deus fala. Não sei o que você está passando, não sei a sua luta, mas, meu irmão, ela não é maior do que o homem andando em cima das águas. Se esforce
Pare de fixar o seu olhar na tempestade, de se assustar com o barulho das ondas. Desvie o olhar, põe a sua vida na palavra de Deus. Olhe para Jesus, o autor e o consumador da fé. Salmo capítulo 25, versículo 15. Salmo 25, 15. Os meus olhos estão continuamente em quem? No Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Aleluia, igreja! Os nossos olhos precisam estar continuamente, sem interrupção, na pessoa de Jesus. E como é que é a pessoa de Jesus? É a sua palavra. Não é um ser, né, que você pode enxergar a olho nu, mas é a palavra de Deus, é aquela revelação, aquela direção que o Espírito Santo dá a você. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. É Ele que tira os seus pés da rede, é Ele que te impede de se afogar no meio da tempestade e faz você passar por ela em o nome de Cristo Jesus. Eu estava lembrando, preguei lá em São Paulo, tive a oportunidade de estar lá, e eu falava de novo dessa mensagem do Pedro, quando Jesus disse, vem. Ele saiu com o objetivo de ir até Jesus. Irmãos, o objetivo é ir a Jesus, o objetivo é a terra prometida, o objetivo é morar no céu, o objetivo de eu ter dado a minha vida para Jesus não são milagres. Se você não entender isso, irmãos, o mar vai engolir você. O que eu tenho que entender, pastor? Que eu tenho que chegar em Deus. O meu lugar de chegar é no Senhor. Eu tenho que andar nessa vida pensando nisso. Eu preciso chegar na eternidade. Se você colocar isso no seu coração, quando você estiver lá na eternidade, um dia nós estaremos, vai ver que a gente passou por tanta coisa, irmãos. Passamos pelo mar, passamos pelo deserto, pela fome, pela sede, passamos pelas lutas. Por quê? Porque o lugar de chegar é Ele. Ele é o objetivo final dessa jornada, digam graças a Deus, irmãos, dessa jornada, dessa caminhada longa. Nós vamos chegar em nome de Cristo Jesus. Você vai chegar diante dele, vai olhar nos olhos de Jesus e falar, Jesus, puxa, cheguei, sou vitorioso. E olha, para chegar aqui, eu passei por isso, aquilo, isso aqui, isso assim, assim, assado. Passa! Você vai passar por tudo e vencer em nome de Cristo Jesus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Repete, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Palavra de Deus para a gente. Então, os meus olhos estão continuamente no Senhor. E o apóstolo Paulo diz, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto. Lembra que semana passada eu falei de Colossenses 1, versículo 5, da NBV, Dudu, por favor, filho. Colossenses 1, 5, diz assim, e que vocês estão aguardando com ansiedade as alegrias do céu. Está tratando de um povo que é um povo de fé. E se somos um povo de fé, a fé nos leva até Deus, irmãos, até o céu. Porque o fim e o objetivo da fé é a salvação da alma. Então, quem tem fé vai ver Deus, irmãos. Agora, a fé, ela vem por ouvir a palavra, é o firme fundamento das coisas que se esperam, prova do que você não vê. É essa fé que eu preciso buscar em Deus. É essa fé que você deve ansiar. Porque eu quero, o que eu quero? A ansiedade ali são das alegrias do céu, daquilo que Deus tem preparado para mim, que não é nada no bolso, nada palpável, nada às vezes visível aos olhos, reais aqui aos olhos, às vistas, tocável. Não é isso. É o tesouro do alto, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, em nome de Cristo Jesus. Então, você deve manter o seu olhar fixo no Senhor. Digam graças a Deus. Volta lá para Colossenses. Mantenha os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está assentado no lugar de honra, à direita de Deus. É esse o lugar de honra.
Então, você precisa aprender a manter o seu olhar fixo no Senhor, para que você possa contemplar a realidade do alto. Se a gente não está desfrutando ou vivendo do que Deus tem para nós, é porque a nossa atenção, talvez o nosso respeito, esteja na tempestade. Ela é forte, é o câncer, é a briga, é a separação, ou é outro tipo de problema, a pessoa assusta e vai afundando, 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 e vai afundar. É olhar fixamente para a realidade do alto. Qual é a realidade do alto para a minha vida? A vitória, a saúde, a prosperidade, a salvação. Provérbios capítulo 4, versículo 25, continua na NVT mesmo, Dudu, pode deixar aí. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Olhe sempre para onde? Para frente. Mantenha os olhos fixos no que está diante de você. Agora, o que deve estar diante de você? É Jesus, irmãos. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Olhe para Jesus, irmãos. Você pega lá o Bartimeu, que era cego, e pediu lá: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus mandou chamar o Bartimeu, perguntou: o que você quer que eu faça? Eu quero ver. E ele viu. A Bíblia diz que Jesus cuspiu no chão, tocou nos olhos dele, e ele viu. Responde para mim, qual é a primeira pessoa que ele viu na hora que abriu os olhos? Qual foi a primeira pessoa? E o que aconteceu? A Bíblia diz que ele seguiu Jesus. Olhar para Jesus é segui-lo. Digam graças a Deus, irmãos. Seguir a verdade, acabou. Esquece o que passou para trás. Deixa o que passou para trás. Deixa o seu passado para trás. Olha daqui para frente, é o que a Bíblia está dizendo aqui. Fechou aqui a minha lição aqui. É o que a Bíblia está dizendo. Olhe sempre para frente. Mantenha os olhos fixos no que está diante de você. Oh, aleluia. Glória a Deus. Filipenses 4:8, olha só que forte isso aqui. Filipenses 4:8, na RC, Dudu, por favor. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensar. É fixar. É não tirar a sua atenção daquilo que Deus fala, é fixar, ter os olhos fixos nas realidades do alto. Essa é a nossa realidade, irmãos. Essa é a realidade do alto. É nisso que eu tenho que pensar, é nisso que eu tenho que crer, em o nome de Cristo Jesus. Falem graças a Deus. Então, voltando Provérbios 4:25, olhe sempre para frente. Mantenha os olhos fixos no que está diante de você, até porque é Ele que vai te direcionar. Jesus, ele é o caminho. Olha para Ele, você não vai errar. Você não vai errar o lugar que você tem que chegar. Jesus é o caminho, olhe para Ele. Digam graças a Deus. Lembrei até de Josué capítulo 3, versículos 3 e 4, Josué 3, versículos 3 e 4, diz assim: e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor, vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e segue-a. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pela qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Olha para Jesus, irmão, segue Jesus no caminho, porque Ele vai passar por caminhos que você desconhece, que sozinho você pode se perder, mas se você seguir Jesus, você vai passar por Ele. Sabe esse caminho que você está passando agora, você nunca passou, não é verdade? Mas põe Jesus na frente, irmãos.
Esse é um caminho que você talvez nunca imaginou passar. Olha que forte isso aqui, irmãos. Às vezes a gente passa por caminhos que a gente não sabe, mas se a gente está seguindo a arca do concerto, que é a representação do próprio Deus, você vai passar. Em nome de Cristo Jesus. Às vezes a gente não entende o caminho que estamos passando, mas a nossa sorte, entre aspas, é ter quem nos guia, o nosso pastor. Ele é o que nos guia, é o pastor que dá a vida pelas ovelhas. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados, para você não perder ela de vista. E não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. E quantas pessoas passam por caminhos que nunca passou e ficam por lá, irmãos? Ficam por lá. A nossa vantagem é seguir Jesus, é ter o olhar fixo nas coisas, como diz a Bíblia, nas realidades do alto. Essa é a realidade. Olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. Digam graças a Deus. Amém, Jesus? Versículo 2 de Colossenses 3. Continuando aqui. Tem tanta coisa, irmão, não sei se eu vou conseguir passar tudo. Mas o que Deus passar aqui está ótimo. Pensem nas coisas da onde? Do alto. E não nas coisas da terra. Pois vocês morreram para esta vida. Diga, eu morri. Diga, eu morri para esta vida. Você morreu para a vida de pecado, você morreu para a vida de mentiras, você morreu para a vida de perdição, você morreu. Amém, Jesus? Pois vocês morreram para esta vida, até 2 Coríntios 5,17, por favor, Dudu, 2 Coríntios 5,17, põe na RC. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Glória a Deus, amém? Então você morreu para esta vida, conforme diz o Colossenses 3, versículo 3. Pois vocês morreram para esta vida, e agora a sua... Olha, isso aqui é tremendo. E agora a sua verdadeira vida está onde? Está onde? Não foi só isso, não é só isso que está aí, irmãos. Ela foi o quê? Escondida com Cristo. Quando eu li isso aqui, eu falei, é muita proteção, irmãos. É muita proteção. A minha verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Vem cá, pastor Daniel, por favor. O Senhor é Deus. Então está aqui, a minha vida está escondida. Fica assim, pastor Daniel, para abraçar a minha mão. Vira lá para o povo assim, para o povo ver aqui, ó. A minha vida está escondida com Cristo em Deus. Aleluia. Irmãos, eu vi isso aqui, eu falei, é muita proteção? É muita proteção, irmãos. É muito carinho por mim, é muito carinho por você, irmãos. A minha vida está escondida com Cristo em Deus. Quem pode tirar a gente da mão de Deus, irmão? Tem que tirar a minha vida de Jesus e Jesus de Deus. É impossível. É impossível. Obrigado, Jesus. Pois vocês morreram para esta vida, e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Quem entendeu falar graças a Deus? Diga assim, é muita proteção. Fala assim, ninguém pode me arrebatar das mãos de Deus. Quem crê nisso de verdade, fala graças a Deus. Aplauda Jesus por essa bênção. Aplauda Jesus por essa bênção.
João capítulo 10, por favor, Dudu, ARC também, filho. João capítulo 10, versículos 26, 27, 28 e 29. Diz: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Se você não consegue acreditar que a sua vida está escondida com Cristo, em Deus, eu não creio nisso não, porque eu estou passando por isso, por aquilo outro. Eu não falei que você não passaria. Mas ninguém pode nos arrancar da mão de Deus, irmãos. Ninguém pode arrancar da mão de Deus. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vou tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna. Esse é o maior presente que um homem pode ter de Deus. A vida eterna. E nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que mas deu é maior do que todos. E ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Diga, eu creio. Diga, a minha vida, a minha verdadeira vida, está escondida com Cristo em Deus. Lembra dessa cena minha e do pastor Daniel? Vem cá, pastor Daniel, de novo. Lembra dessa cena minha e do pastor Daniel? Vai, faz melhor, Daniel. Amém. A minha mão sou eu. A minha verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Amém, Jesus? Em nome de Jesus Cristo. É assim que está a nossa vida, irmãos. A sua vida não está exposta para o diabo fazer dela o que quiser. Não está. Não está exposta, a sua vida não está exposta para o diabo fazer o que quiser. Não vai, não pode ficar. Pelo menos aqueles que, como diz a Bíblia, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos para esses que morreram para esse mundo. A verdadeira vida deles está com Cristo em Deus, no Senhor, na verdade. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Versículo 4, voltando para o Colossenses, capítulo 3, versículo 4 agora. Aleluia. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Portanto, façam morrer. Olha aqui, irmãos. Isso aqui é ordem, é mandamento. Façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Ainda algumas pessoas insistem no erro, no pecado. Talvez não seja a mensagem mais agradável de se ouvir. A gente quer ouvir que a nossa vida está guardada com Cristo em Deus. Aí todo mundo gosta. Mas só que para a minha verdadeira vida está em Cristo e Cristo em Deus, a gente sabe que essas duas pessoas, o Pai e o Filho, são santos. Quem está ouvindo fala amém? O que eles são? Santos. Então, alguma coisa impura pode estar no que é santo? Então não está. Então não dá. Então tem que mortificar, você tem que matar, você tem que fazer morrer as coisas pecaminosas e terrenas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, hein? Não adianta ficar chateado com Josias, não. É Deus que está falando isso aqui agora. Você precisa matar, precisa fazer morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria. Fique longe. Quem está ouvindo o seu pastor falar, graças a Deus, eu falo, eu prego, quem fala é o Espírito Santo. Eu estou pregando. Aí tem que começar a procurar. A Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. A gente tem que ver o que é pecado na nossa vida. Tem que ver o que é pecado na nossa vida.
E às vezes a pessoa procura pecado, como traição é pecado, é pecado. Como matar é pecado, é pecado. Mas mentira também é. Mentira também é, isso mesmo. Você tem que matar a mentira. Eu falava aqui com o pessoal na semana, sexta-feira, pastor Jaime sempre diz isso, o homem pode ter a mulher que ele quiser aqui, ó. E a mulher pode ter o homem que ela quiser aqui também. Ninguém vê. Tem que matar. Você tem que matar esses desejos. Digam graças a Deus. Essas coisas, como diz a Bíblia, pecaminosas e da terra. Tem que mortificar isso aí, em nome de Cristo Jesus. Versículo 6. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Com Deus ninguém brinca, irmãos. Com Deus ninguém consegue zombar. Está com mágoa de alguém? Tem um pecado em você. Aí esse pecado faz o que a Bíblia diz, a ira de Deus. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. A ira de Deus, irmãos, não queira cair na ira de Deus. Porque Deus, Ele não vai poder fazer nada. Ele simplesmente vai abrir mão de você e vai deixar que o diabo faça o que ele quiser. Tira, irmãos, mortifica, mata, faça morrer tudo aquilo que é pecaminoso e terreno, que é da terra, em nome de Cristo. Versículo 7. Vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte desse mundo. Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram da sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Olha que coisa interessante isso aqui. Vamos devagarinho aqui. Revistam-se da nova natureza que você recebeu em Cristo quando reconheceu Jesus como Senhor e passou pelo novo nascimento. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados. Isso aqui é para a vida toda, hein? Renovo é para a vida toda. Pastor Michael falou algo muito interessante ontem, me ajuda aqui, que ele falou de tomar banho. Lembra que ele falou alguma coisa de tomar banho? Você não toma, quem toma banho todo dia aqui? Fala a verdade. Todo dia. No frio. Quem toma ou passa só uma bucha? Só um esfregãozinho só nas dobrinhas, né? Mas não tomamos banho? Por que nós tomamos banho? Porque nos sentimos sujos. E a gente não faz isso a vida toda? Hã? Pastor Michael teve essa revelação, e eu falei, é verdade. A gente toma banho a vida toda. A vida toda, irmãos. Então a nossa jornada com Cristo é de banhos. Esse renovo aqui, sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador. Então, cada vez que você aprende com seu Criador, aprende com Deus, é um banho que você toma e você se renova. Aleluia! Coisa gostosa. E se tornem o quê? Lê aí, pelo amor de Deus, irmãos. Você se torna o quê? Semelhante a Ele. Não é semelhante a Satanás, não é semelhante ao pecado, é semelhante a Ele. Vão olhar para você igualzinho. Igualzinho. Olha para a cara do Diogo, você fala assim, é a cara do pastor Josias. Eu era bonito assim, filho, você vai ficar feio igual eu. Viu, Bia? Semelhante. Você vai ter o DNA do seu pai, irmãos.
Você vai ser filho de peixe e peixinho. Em nome de Cristo Jesus. Oh, glória a Deus. Olha só que bonito. 1 aos Coríntios, capítulo 15. É a mesma coisa olhar para o Dudu e ver o Daniel. Mesma coisa. Você vai ficar feio igual seu pai também. Não vou fazer isso com meu filho só, entendeu? Viu, Dudu? Glória a Deus. O tempo que vai dizer, é verdade. 1 aos Coríntios 15, 47. Revistam-se. Perdão, né? É outra coisa. Põe aí, 15, 47. O primeiro homem da terra é o quê? É terreno. O segundo homem, o Senhor, é o quê? É do céu. Mas, qual terreno, tais são também os terrenos. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim teremos também a imagem do celestial. Oh, aleluia! Você vai ter a imagem do próprio Deus. Oh, glória a Deus! Irmão, pode aplaudir Jesus, que Ele é maravilhoso, irmãos. Misericórdia. E assim como trouxemos a imagem do terreno, que a gente traz a imagem do terreno, a partir do momento que você recebe Jesus e reveste-se da nova natureza e é renovado à medida que aprende a conhecer seu Criador, você vai se tornar semelhante a Ele. Ele não é um ser terreno, Ele é um ser celestial. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim teremos também a imagem do celestial. Irmãos, vou parar a mensagem aqui. Irmão, que Deus fale muito no seu coração. Isso aqui é a mensagem do céu para a nossa vida. Eu fiquei louvando a Deus, estava na minha cama e louvando a Deus. Falei, Jesus, obrigado, porque eu dei essa mensagem aqui na sexta-feira, irmãos. Mas eu sabia que Deus tinha muita coisa para dar para a gente, como deu. E parabéns para você que veio receber essa palavra. Vamos aplaudir Jesus mais uma vez.